A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Humberto Maturana, o importante biólogo chileno, entendia que sem cooperação, amor e alteridade não há futuro. A origem antropológica do Homo sapiens, diz ele, não se deu através da competição, mas sim através da cooperação. O amor é a emoção central na história evolutiva humana desde o início. O amor é a aceitação do outro como legítimo outro na convivência. Amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. O tema do amor necessariamente comparece ao Café Literário de vez em quando. Ora num contexto de outra questão, de outro tema, ora como o assunto central. E hoje, particularmente, vamos propor algumas reflexões em torno dessa questão, revisitando o tema sob alguns ângulos, alguns aspectos, porque geralmente o amor é considerado como um tema quase que exclusivamente do domínio das religiões ou no contexto de uma filosofia moral. Mas, na verdade, além disso, evidentemente, o amor pode ser abordado por outros ângulos, como um fenômeno fundamental e que consolida as relações humanas. Leon Denis, por exemplo, considera que todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tende a atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Acima de tudo, porém, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Essa reflexão do grande pensador francês, espírita, espiritualista, Leon Denis, aparece na obra clássica do início do século XX e que se chama, na tradução em português, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E na última parte do livro, ele faz um estudo sobre as potências da alma, sendo a vontade a maior de todas as potências. Ele considera também como uma potência da alma o amor. A vontade seria como um maestro que comanda todos os seus músicos. A consciência, o livre-arbítrio, o pensamento associado à reforma do caráter e o amor. E hoje, como dissemos, particularmente, vamos dedicar alguma atenção, vamos refletir juntos sobre essa grande questão que está presente na história do ser humano, na história da vida do próprio planeta, a questão do amor. Como é que Leon Denis desenvolve no contexto dessa obra o amor como uma potência da alma? Como ele nos diz, lemos há pouco, todo o poder da alma, quer dizer, todas as potencialidades desse ser profundo se resume ou se resumem em 3 palavras: querer, saber e amar.
E ele comenta: querer quer dizer, é usar a vontade, não é desejar. O desejo habitualmente está ligado a outras dimensões do ser humano, é a vontade, o ato da vontade, que é quando conseguimos convergir toda a atividade, segundo Leon Denis, a energia, para o alvo que se tende a atingir. É aprender a direcionar a nossa vontade. Ainda segundo aquela analogia da psicossíntese, é como a figura do maestro, que vai comandar todos os seus músicos, o violinista, o pianista, o flautista, todos. Ele sabe o momento em que um deve fazer soar o seu instrumento musical, o momento em que deve estabelecer o silêncio. Ele faz toda essa coordenação. Isso se chama uma sinfonia e não um ruído, uma cacofonia. Um bom maestro, portanto, um maestro sensível, competente, ele tem a capacidade de coordenar os seus músicos. Cada músico desse é como uma função psicológica, o pensamento, a emoção e as demais funções psicológicas, usando uma linguagem mais psicológica, naturalmente. E Leon Denis vai falar que cada músico desse é uma potência da alma, é uma força interior capaz de dar uma nova direção à nossa vida e apresentar-nos horizontes novos. A vontade comanda todas essas potências da alma. Por isso ele diz o querer, que é a vontade. Depois ele fala do saber, porque é preciso conhecer. Sem o conhecimento das coisas e das leis, ele diz, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e assim por diante. E por fim, ele diz que acima de tudo é preciso amar, porque na ausência do amor, a vontade e a ciência, ou a vontade e o conhecimento, seriam incompletos, estariam funcionando de uma maneira estéril, como ele diz. O amor ilumina, fecunda e aumenta esses recursos, essas potencialidades. E é sobre isso que vamos conversar um pouco, amigo ouvinte, e repetimos, segundo a orientação de Leon Denis. Porque esse é um tema vasto. Aliás, como todos os demais, o pensamento, o livre-arbítrio, a dor, que ainda vamos abordar, são temas vastos. Cabem vários níveis e tipos de análise. Cada uma dessas potências você pode abordar do ponto de vista literário, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista hoje das neurociências, você pode abordar do ponto de vista espiritual e tantos outros, vamos repetir, níveis e tipos de análise. E eu vou seguir, naturalmente, porque é a proposta, o caminho traçado pelo grande pensador espírita e espiritualista francês Leon Denis. Ele começa o capítulo, que é o de número 25 da obra em questão, dizendo que o amor é um sentimento, o impulso do ser, que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. É um princípio da vida universal, que proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em volta de si. É por ele, é pelo amor, que a alma se sente estreitamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida, de todo o amor. Então, Leon Denis já propõe uma reflexão aqui que eu penso ser muito importante. O amor tem uma representação, tem uma dinâmica que nós podemos dizer que é da ordem da conexão. Quando falamos de amor, estamos nos referindo a essa ideia. O amor conecta, o amor aproxima. Nem sempre fisicamente, nem sempre corporalmente, mas no plano da afetividade, no plano do sentimento, o amor sempre conecta, sempre aproxima. Por isso Leon Denis fala, é esse sentimento que o leva para outro ser
com o desejo de unir-se a ele. O amor tem essa função, tem essa dinâmica, esse movimento. É por esta razão que encontramos nas páginas da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na pergunta 888, a seguinte ideia: o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Quer dizer, de uma forma ou de outra, essa dinâmica mais profunda do amor cumpre sua finalidade precípua, cumpre o seu papel primordial de conectar. Por isso, é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E para a matéria inorgânica, a atração é a lei de amor. Então, seja por um aspecto ou por outro, o amor aproxima, o amor conecta. E aí Leon Denis nos fala que é através do amor, pensando sempre nessa conexão, nessa aproximação, é pelo amor que nós nos sentimos estreitamente ligados ao poder divino, que por sua vez é ele próprio e para a matéria inorgânica o foco ardente de toda a vida, de todo o amor. Deus, acima de tudo, lembra Leon Denis o ensinamento de João nas páginas do Novo Testamento: Deus é amor. Então, se Deus é amor, espiritualmente falando, e num sentido muito amplo, tudo que vem de Deus diz respeito ao amor, porque tudo que vem de Deus nos conecta a Ele mesmo e aos seus filhos. Ou seja, a força de coesão entre os humanos há que ser a expressão desse amor de Deus. Mas é claro que Leon Denis está falando de amor no sentido muito puro dessa palavra. O amor, dentro de uma visão evolutiva muito desenvolvida, vamos dizer assim. E é por esta razão que logo em seguida ele vai falar, digamos assim, das formas de amor. Ele diz, num dado momento, o amor conjugal, o amor materno, o amor filial ou fraterno, e ele prossegue dando outros exemplos. Tudo isso, ou todas essas formas de amor, são refrações, quer dizer, são raios refratados do amor divino, que abrange, que penetra todos os seres, difundindo-se neles. Ele usa uma expressão poética: faz rebentar e desabrochar 1000 formas variadas, 1000 esplêndidas florescências de amor. Isso é uma visão bem espiritual e bem cósmica, vamos dizer assim, e que integra tudo e todos através do amor. Também penso que por esta razão vamos encontrar, ainda citando o Livro dos Espíritos, que dentro do pensamento espírita, o amor é uma lei. Segundo a classificação apresentada por Allan Kardec, é a última lei moral, lei de amor, de justiça e de caridade, que resume todas as demais leis que ele chegou a desenvolver no texto. A lei de adoração, a lei de sociedade e assim por diante. Então o amor seria a síntese de todas essas leis, porque é a conexão máxima entre o homem e o semelhante, o homem e o planeta, o homem e Deus. Por isso as leis morais, segundo Allan Kardec, dizem respeito às relações que o homem estabelece consigo, com o próximo e com Deus. E na visão de Leon Denis, essas formas de amor são expressões, são raios refratados do amor divino. As formas de amor que nós conhecemos seriam expressões, raios, reflexos desse grande sol do amor divino. Por isso o amor é colocado como uma potência da alma, e não como uma simples função, uma dinâmica psicológica do sujeito psicológico. É uma condição do espírito. Nas profundezas do ser humano encontramos a capacidade de amar e de ser amado.
E quando isso é ativado pela maturidade, pelo crescimento, pelo desenvolvimento emocional e espiritual, essa potência se torna um ato, o ato de amar. E isso vai depender do grau de evolução consciencial de cada um. Em seguida, Leon Denis se volta mais para o campo das relações humanas, porque importa falar de amor, amigo ouvinte, nesse campo, na dimensão da relação entre pessoas. Ele diz uma coisa muito bonita, é o apelo do ser ao ser. É o apelo do ser ao ser. Então, primeira ideia que retorna aqui, na verdade, atravessa todo o pensamento de Leon Denis. O amor como uma conexão, como uma força, digamos, que aproxima, que vai conectar as pessoas. Por isso ele vai dizer de outro modo, é o apelo do ser ao ser. Isso nos faz pensar, amigo ouvinte, por aproximação, em alguns estudos bem recentes no campo da psicologia acadêmica, especialmente uma área que vem crescendo bastante nas últimas décadas, que é a área da psicologia positiva. É uma área que tem se voltado não apenas para aquilo que há de problemático no ser humano, suas doenças mentais, seus transtornos psicológicos, psiquiátricos. Isso também é estudado, isso também é considerado. Mas a psicologia positiva tem o seu foco voltado para aquilo que há de saudável no ser humano, suas forças, suas virtudes, suas potencialidades. Há uma grande autora, eu tenho aqui comigo o livro dela, o nome dela é Barbara Fredrickson. O nome do livro se chama Amor 2.0, a ciência a favor dos relacionamentos. É uma obra linda, uma obra de estudo, de pesquisa. São inúmeras páginas de referências a artigos, a pesquisas. E ela tem uma premissa absolutamente importante que vai aparecer ao longo de todos os capítulos. O amor como uma emoção suprema. E é como ela afirma, amor é nossa emoção suprema, que nos faz sentirmos vivos de verdade e completamente humanos. Talvez seja a experiência emocional mais importante para a vitalidade e para o crescimento. Só que ela vai lembrar que a abordagem que ela tem do amor é bem diferente, porque ela combina a ciência das emoções com a ciência dos relacionamentos. E ela vai desenvolver brilhantemente a sua tese, ela tem conceitos próprios, ela realizou e vem realizando até hoje inúmeros estudos. E há um ponto aqui que eu quero compartilhar com você, amigo ouvinte. Ela vai falar dos micromomentos de amor, que são esses momentos de conexão. Ela demonstra que o amor é muito mais onipresente do que você imaginou ser possível, pelo simples fato de o amor ser conexão. São esses momentos que ela chama de ressonância de positividade. Esses micromomentos em que nós nos sentimos conectados a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. São momentos muito valiosos na nossa constituição de pessoas e na manutenção de um estado interior de equilíbrio. São como que nutrientes essenciais, ela diz, que a maioria de nós não recebe o suficiente em nossa vida moderna. Ela faz uma avaliação riquíssima, profunda, atual, necessária da experiência do amor. Amor 2.0, Barbara Fredrickson. Vale a pena conhecer e dialogar, na verdade, trazer para o diálogo com Leon Denis. Ele vai dizer a mesma coisa e eu repito, é o apelo do ser ao ser. Leon Denis prossegue, é o amor que provocará, no fundo das almas embrionárias, os primeiros rebentos do altruísmo, da piedade e da bondade. Ela fala disso. Ela desenvolve uma prática budista importantíssima, que é a meditação do amor-bondade. Uma prática capaz de despertar
Eu vou usar a linguagem de Leon Denis, essa potência da alma. Ou na linguagem da psicóloga Barbara Fredrickson, esses micromomentos de conexão, essas ressonâncias de positividade. E Leon Denis comenta, esse apelo do ser ao ser. Porque é através do amor que nós começamos a desenvolver esse olhar para o outro. Os rebentos do altruísmo, como ele diz, da piedade, da bondade, da compaixão. Como o amor é da ordem da conexão, são essas ressonâncias de positividade, esses micromomentos de conexão, à medida em que eu amadureço e desenvolvo um olhar para o outro, o olhar que inclui, que faz a diferença, e não o olhar que exclui e trata o outro como um estrangeiro, como um alienígena que invade de forma inopinada o meu território, o meu espaço, a minha casa, o meu país. Quando eu começo a treinar isso, a desenvolver, a amadurecer, eu estou praticando de algum modo esse apelo do ser ao ser, o amor. O amor, portanto, segundo Leon Denis, está na base da compaixão e do altruísmo. O amor hoje é um tema amplamente estudado, não só na psicologia, mas também no campo, nos domínios das neurociências. Há uma obra bem importante, fundamentada nas neurociências e na psicanálise, que deixa isso muito evidente. Porque o amor é importante. Como o afeto molda o cérebro do bebê. É da psicanalista Sue Gerhardt. A autora reúne uma série de estudos, pesquisas, investigações na área clínica, na área da psicologia do desenvolvimento, psicologia da personalidade, mostrando exatamente como que essa interação dos pais, dos cuidadores e as crianças, os bebês, como que isso é fundamental enquanto uma relação de afeto, de amor, de cuidado, para o desenvolvimento saudável da criança. Não tem nenhuma novidade nisso, isso já se sabe desde longa data, mas a contribuição da autora é muito valiosa porque ela tem toda uma fundamentação neurocientífica para nos mostrar por que relacionamentos afetuosos são simplesmente essenciais para o desenvolvimento do cérebro nos primeiros anos de vida e como que essas interações precoces iniciais podem ter consequências duradouras sobre a futura saúde física e emocional da pessoa. É uma obra muito importante, vale a pena a gente conhecer. Eu acredito então que a grande mensagem de Leon Denis se faz através desse convite. Olharmos para o amor como essa expressão do amor de Deus, por isso está dentro de cada um de nós como uma potência, quer dizer, algo que é possível, mas que precisa ser treinado. Como qualquer potência da alma, está lá dentro, mas é potência, ainda não é ato. Então, para atualizarmos esse potencial, nós precisaremos de treinamento, de exercício. Todo dia é um convite a esses exercícios. É isto que leva o grande pensador a dizer, já caminhando para o final do capítulo: a todas as interrogações do homem, as suas hesitações, a seus temores, as suas blasfêmias, uma voz grande, poderosa e misteriosa responde: aprende a amar. Está aí então o convite e desafio a cada um de nós: aprender a amar. O Léo Buscaglia, o grande educador, autor de inúmeras obras, em uma delas ele diz exatamente isto. A obra se chama O Amor. Ele fala: o amor é um fenômeno que se aprende. Por isso precisa ser, como falamos, treinado, exercitado. E Leon Denis faz a proposta: aprende a amar. O amor é o resumo de tudo, o fim de tudo, é o segredo da felicidade. Mas ele é muito claro: tentai a experiência, abri o vosso ser interno. Esse é o convite. É preciso a experiência, é preciso o exercício diário.
sobretudo no campo das relações familiares, humanas, sociais, vamos precisar de muito treinamento. Porque o amor é uma emoção. E como emoção vai promover, ensejar experiências no campo das relações humanas. Que possamos, amigo ouvinte, meditar em torno do texto de Leon Denis sobre o amor. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.